Olá, boa noite. Agradeço à comissão organizadora pelo convite para participar dessa sessão. E o assunto que me coube é a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, a técnica padrão e os dispositivos para canulação da papila. Eu sou Alexandre Gomes e sou representante regional da SOBED em Sorocaba. Antes de iniciar uma CPRE, é fundamental avaliar o paciente, os exames e planejar o procedimento a ser executado. Os materiais necessários devem estar prontamente disponíveis e ter uma boa equipe treinada para auxiliar. Após a introdução do aparelho até a segunda porção do adenal, fazer o melhor posicionamento frente à papila, retificado ou na via longa, mantendo a papila no quadrante superior esquerdo da visão. Na canulação da via biliar, o direcionamento é como no ponteiro do relógio, das 11 às 12 horas. E a canulação do duto pancreático, da 1 às 4 horas. Está bem estabelecido que a canulação deva ser feita com canulótomo e fio-guia, e não com catéter simples. O uso do fio-guia aumenta o sucesso da canulação em 97% contra 67% do catéter simples. E também facilita a canulação biliar seletiva, limita o trauma na papila, diminui a injeção inadvertida de contraste no duto pancreático e diminui o risco de pancreatite pós-CPRE. Não há diferenças entre os fios 0025 e 0035 em termos de taxa de sucesso de canulação seletiva e nem a incidência de pancreatite. Se o fio-guia não progride, pode ser em razão do formato do colédoco distal em forma de sigmoide ou sifão. Uma opção é injetar pequena quantidade de contraste pelo ósteo para delinear a anatomia, contrast assisted, e também com o uso do fio-guia, que é a técnica mista. A manobra de inserir o canulótomo sobre o fio-guia até sua ponta, e então soltar os comandos para retificar o S, pode facilitar a entrada do fio-guia na via biliar. Vários fatores podem influenciar o sucesso da canulação. Primeiro, ter um correto posicionamento com a ponta do aparelho situada abaixo da papila. Segundo, o tamanho e o aspecto da papila. Papilas pequenas ou pregueadas são fatores de risco independentes para a canulação difícil. Existem diversas variações anatômicas que ocorrem na região periampular. Observem no quadro os tipos mais frequentes de papila, a prevalência, a falha e a dificuldade na canulação e a ocorrência de pancreatite. A papila pequena é a que apresenta a maior chance de complicações, 12% de falha, 52% de dificuldades na canulação, além de 20% de pancreatite. Papilas peridiverticulares ou intradiverticulares podem trazer dificuldades pelo desvio do eixo. Algumas manobras precisam ser feitas para a canulação, como a mudança do posicionamento do aparelho, como o uso da via longa, ou tracionar a papila com uma pinça de biópsia para fora do divertículo. Canulação difícil é um termo subjetivo e pode ser também difícil de definir. A SGE publicou uma diretriz que coloca como canulação difícil um ou mais desses itens: mais de 5 tentativas de canulação, duração de mais de 5 minutos, mais de uma canulação ou injeção de contraste no duto pancreático principal. Já um consenso internacional de 2017 colocou como difícil mais de 10 minutos de duração ou mais de 5 tentativas. Entretanto, não são amplamente aceitas e na prática do dia a dia, essas regras são adaptadas às diversas situações de cada caso em particular. O risco de pancreatite é de 3,5% e a mortalidade de 0,8% nos casos de canulação difícil. Lembrando também que o fio-guia, apesar da sua flexibilidade, tem risco de pancreatite, podendo causar dissecção intramural, falso trajeto e perfuração do duto pancreático principal ou de seus ramos secundários.
A técnica padrão tem falha na canulação da via biliar em torno de 11% dos casos. Como alternativas temos o uso de 2 fios guias, quando o primeiro fio só se direciona para o duto pancreático principal, a colocação de prótese pancreática ocluindo o duto pancreático principal e assim facilitando a canulação da via biliar, e ainda temos as técnicas de pré-corte. O pré-corte clássico, iniciando pelo ósteo da papila, a técnica de Erlangen, a fistulopapilotomia ou infundibulotomia, a colocação de prótese pancreática e a realização do pré-corte ou fistulotomia, a septotomia transpancreática, a técnica de Burke, a punção suprapapilar, o rendezvous através da punção percutânea transhepática, ou ainda a ecoendoscopia para a passagem de fio-guia. 4 meta-análises apontaram que, em situação de canulação difícil, é recomendada uma técnica de pré-corte precoce, em vez de insistir na canulação padrão. A técnica do duplo fio. Quando o fio-guia se direciona somente para o ducto pancreático, podemos lançar mão da técnica do duplo fio. Deixa-se a ponta do primeiro fio até o joelho pancreático, bloqueando a entrada do duto pancreático principal e retificando esse colédoco distal. Com o canulótomo e outro fio, faça a canulação da via biliar. A taxa de sucesso nos trabalhos é de 97%, podendo deixar uma prótese pancreática de segurança após. Entretanto, uma meta-análise de 2017 mostrou que essa técnica não só aumenta o risco de pancreatite pós-CPRE, como parece não melhorar a taxa de sucesso de canulação. O Gawa, do Japão, idealizou o Magic Tom, que é esse canulótomo que possibilita a passagem de 2 fios guias. E ele publicou um trabalho agora em agosto de 2021, mostrando a eficiência e a segurança desse dispositivo. Técnica com prótese pancreática. Técnica que consiste em colocar e deixar um estente pancreático de 3 a 5 frentes com 2 a 5 centímetros. Canulação da via biliar sobre o estente pancreático que está ocluindo o duto pancreático principal. Trabalho de Coté de 2012 mostrou que facilitou a canulação e reduziu a necessidade de pré-corte na maioria dos pacientes. Fácil de colocar e diminui o risco de pancreatite de 23% para 3%. Permite a realização de fistulotomia caso não se consiga a canulação. Fistulopapilotomia ou fistulotomia ou infundibulotomia. É a nossa técnica de eleição em falha na canulação padrão. Nossa preferência é ampla incisão da mucosa e submucosa papilar de cima para baixo, para expor o estojo muscular do esfíncter do colédoco distal, com corte puro com agulha do fistulótomo, regulada para cerca de 3 milímetros. Na sequência, secção do conjunto muscular para expor a mucosa do colédoco e depois a canulação da via biliar. Um trabalho de 2018 mostra esse dispositivo, que é um canulótomo que tem um needle knife na ponta. Ele permite, então, a execução de um pré-corte ou de uma fistulotomia, depois a canulação da via biliar com fio-guia, e aí a ampliação da papiloesfincterotomia biliar pelo canulótomo. A técnica do pré-corte clássico ou tradicional, incisão iniciando na parte superior do ósteo papilar em direção às 12 horas, por 1 a 1,5 centímetro, até identificar o conjunto muscular do duto biliar. As melhores indicações do pré-corte são cálculo impactado no ósteo, papilas pequenas e rasas, em que o segmento do colédoco intramural é muito curto. Segundo o trabalho recente de Zhang, de julho de 2021, nessa situação é melhor partir para o pré-corte do que insistir na canulação com fio-guia e evitar a fistulotomia. A escolha entre pré-corte e fistulotomia é feita, então, de acordo com a anatomia da papila. Em papilas pequenas,
segundo ele, utilizar o pré-corte e, em papilas proeminentes, a fistulotomia. A segurança da fistulotomia já havia sido demonstrada num estudo prospectivo comparativo com o pré-corte tradicional, em trabalho de Mavrogiannis, em 1999. Notaram a diferença com significância estatística em relação à pancreatite e à milasemia. Demais complicações são comparáveis em termos de sucesso de canulação, sangramento e perfuração. A septotomia transpancreática é um método de papilotomia com fio-guia inserido não intencionalmente no duto pancreático principal. O canulótomo é orientado às 11 horas em direção ao eixo do colédoco, para seccionar o septo entre os ductos e conseguir o acesso à via biliar. Feito com corrente de corte puro, a canulação da via biliar é feita no ápice dessa incisão e a papilotomia é ampliada se necessário. Meta-análise de 2017 de estudos comparativos entre septotomia transpancreática versus pré-corte mostrou que a taxa de sucesso de canulação da via biliar é maior na septotomia, sem diferença no total de complicações, perfuração e pancreatite. Septotomia tem menos sangramento e é uma opção em papilas pequenas em vez do pré-corte convencional. Estudo comparativo entre fistulotomia e septotomia transpancreática mostrou mesma taxa de sucesso de canulação, porém uma tendência sem significância estatística de menos complicações e menos pancreatite com a fistulotomia. Quando se compara a fistulotomia com pré-corte e com septotomia transpancreática, há menos pancreatite com a fistulotomia. Burdick publicou em 2002 técnica que provoca um falso trajeto suprapapilar intencional. Depois se faz a secção desse trajeto e a canulação da via biliar. Outros 2 trabalhos utilizaram essa técnica após a saída não intencional do fio-guia. Técnica de pré-corte de Erlanger, que é feita com esse papilótomo aqui sem nariz. O trabalho de Palm de 2007 mostrou uma taxa de sucesso na canulação de 98,2%, complicações de 8,3%, hiperamilasemia em 31,3% dos casos, perfuração 0,8%, nada de sangramento. Porém, pancreatite em 6,6% dos casos, a maioria moderada e severa. Técnica da punção suprapapilar, descrita por Dr. Everson Artifon, que utiliza esse dispositivo com agulha e injeção de contraste na via biliar. Fizemos um algoritmo para a canulação profunda da via biliar. Sempre iniciar a canulação com papilótomo e fio-guia apenas. Se após algumas tentativas não se tiver sucesso, temos 2 opções. Primeiro, tentar injetar uma pequena quantidade de contraste no ósteo para definir melhor a anatomia da junção bilio-pancreática e fazer nova tentativa de canulação. Ou podemos partir direto na falha para a fistulopapilotomia. Na falha da canulação após injeção de contraste, também partimos para a fistulopapilotomia. Se no momento da canulação inicial o fio-guia se direciona somente para o duto pancreático em várias vezes, é recomendado que se deixe um stent pancreático e aí sim se faça a fistulotomia ou até tentar a canulação direta sem fazer fistulotomia, já que o stent pancreático retifica o colédoco distal e facilita a canulação da via biliar. Em caso de falha da fistulopapilotomia, sugerimos aguardar
por pelo menos 4 dias, quando esse edema da fistulotomia melhora e a canulação se torna mais fácil. Obviamente, se o caso permitir. Se for uma urgência, paciente em colangite, uma icterícia importante, lançamos mão ou da ecoendoscopia, ou então o rendezvous pelo percutâneo transhepático para colocação ou de uma prótese, ou então a passagem de um fio guia.